Agora aqui a gente vai partir, tá, para implementação do nosso get list, né? E como eu disse, aqui tem umas regras de negócio que a gente vai precisar tratar com o tempo. Só que antes até disso, né, eu vou voltar um pouquinho aqui e vou deixar aquele throw aqui, aquele erro, bem aqui, tá? Ou seja, ainda não tem nada implementado. Porque eu vou mostrar pra gente aqui, falar um pouquinho sobre TDD, né? TDD, Test Drive Domain, que é o que? É uma prática, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui sobre TDD, que é isso aqui, ó. Primeiro, você cria um teste, beleza? Para falhar, ó, escreva um teste que fale. Eu vou lá no meu código, refaço, faço o código funcionar. Beleza, fiz ele funcionar, o teste funcionou, aí eu elimino redundâncias, né? Posso refatorar e depois eu escrevo um novo teste que falha, implemento, refatoro, falha. Então esse é um ciclo do TDD, Test Drive Domain. Isso para quê? Para a gente sempre ir pensando, forçando a gente a pensar se a gente já superou todas as possibilidades de erro aqui desse problema, tudo bem? Desse método, né? Dessa função aqui. Então, para a gente criar um teste, né? Para a gente iniciar aqui o teste do GetList, nós precisamos criar uma pastinha fora aqui do nosso projeto, da pasta lib, na verdade, dentro do nosso projeto, mas antes da nossa pasta lib, a gente precisa criar uma pastinha chamada teste. Simplesmente assim, em inglês, né, com o T mudo, que o Flutter vai entender que essa pasta aqui é relacionada a isso. E aí a gente vai precisar criar uma estrutura de pastas aqui igual a que tá, a que a gente estiver utilizando. Então, por exemplo, se eu estou em testes, né, e eu estou dentro de lib, dentro de event, dentro de domínio, dentro de use cases, e aí sim eu crio um carinha aqui. Só que para facilitar, para a gente não ter que ficar toda vez criando toda essa estrutura, a gente clica aqui com o lado direito na pasta que a gente quer testar, tudo bem? No arquivo que a gente quer testar no arquivo, né? E a gente vai pedir para ele criar aqui uma beta testers, né? Go to testers, ele vai go to testers, enfim, ele vai criar aqui a estrutura. Ele pergunta, você né? Ele pode criar aqui com event use test, pode. Então, ó, quando eu fiz isso aqui, ó, ele já fez toda aquela parte, ó, teste. Dentro de teste, eu tenho, ele criou outra. Deixa eu ver, não, tá certo. É porque estava vermelho e agora. Então ele criou aqui a pastinha teste, event, ou seja, dentro, né, tem o event, domínio, use cases, e aí ele criou um arquivo com o mesmo nome, ó, event use case, event underline use case, underline teste. Eu preciso disso aqui para o computador entender que essa aqui é uma pasta de teste, beleza? Quando eu mandei criar aqui, ele já até criou uma estrutura, mas provavelmente ele vai criar uma estrutura vazia, você não vai ter talvez esse plugin aí, não tem problema, tá? E você vai criar na mão, é até mais interessante. Então, o que é um método de teste? É um método void chamado main, que não recebe nada e tem um corpo. Eu vou desabilitar essa sugestão aqui, esse plugin, por enquanto, chamado Codenho, né? Eu vou desabilitar ele aqui por enquanto. E ele precisa que eu faça um reload. Porque não acho legal ele ficar sugerindo aqui pra gente, sendo que eu vou ter que escrever. E aí pode dificultar aí pra você, né? Às vezes já digitou mais rápido, eu aceito e acabou. Então, beleza. Então, ó, um teste, ele é isso aqui, ó. É um método void, beleza? E ele tem um método main. Né? Eu não falei uma vez que a gente só tinha um método main no nosso projeto? Para rodar o nosso projeto, realmente, eu só tenho um método main. Então eu tenho o meu main aqui
que roda o meu run map, né? No nosso caso aqui, de teste, ele vai ter cada testezinho, cada arquivo vai ter o seu próprio teste. Então vai rodar vai rodar um Dart, né, para cada arquivo de teste separadamente. Beleza? E como é que é a minha estrutura de testes, né? Ela é bem simples. Eu tenho aqui a palavrinha reservada teste, beleza? Eu vou importar de Flutter Test. Então, quando a gente criou o nosso projeto, como é uma coisa que teoricamente tem que ser usada sempre, já vem aqui como dev dependencies aqui no nosso PubSpec. Ó. É esse Flutter Test aqui, essa biblioteca que só funciona no ambiente de desenvolvimento. Eu não preciso instalar ela no meu celular. Tudo bem? Beleza. Então, ó, é isso aqui. Ó. A estrutura de um método de teste, ele é o quê? Ele é uma função que recebe uma descrição e também recebe uma função interna. E aqui é onde nós vamos executar qualquer coisa. Por exemplo, print teste do nosso print do nosso primeiro teste, né? Print do nosso primeiro teste. Se eu fizer isso aqui, ó, ponto e vírgula no final, ele já vai achar que isso é um teste. Na verdade, ele só vai rodar. Então, eu clico em Run, ele vai mandar rodar aqui. Ele, inclusive, vai dar que o teste passou, né? Porque não deu erro. Então, se não der erro, é porque o teste passou. Mas a gente não fez teste de verdade. Deixa ele imprimir aí, ele está rodando. Cadê? Aqui, ó, pronto. É porque estava em processo. Então, ó, print do nosso primeiro teste. Ele foi lá e mandou o Dart rodar isso aqui. Lógico, não é isso que a gente quer. E engraçado que aqui também, ó, tem uma funçãozinha do VS Code que você clica e você vai conseguir ver listado aqui todos os testes que passaram, que não passaram, beleza? E aí a gente vai criar um nome para esse teste, para a gente conseguir visualizar, inclusive, nesse mundaréu que vai aparecer aqui no futuro, né? Então, esse nosso teste aqui, ele é relacionado a quê? Ele é relacionado ao Event Use Case, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse nosso teste é do Event Use Case. E nós vamos testar aqui, eu vou colocar entre colchetes, entre colchetes, eu vou colocar aqui o método que a gente vai testar, que é getList. Tudo bem? Então, nesse método aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, né? Aqui é no nome ainda, eu quero continuar. O que ele tem que fazer? Geralmente a gente coloca em inglês, mas pode ser em português. Mas ele tem uma palavrinha chamada dev, é uma ação. O que esse teste tem que fazer? Deve retornar, né? O que a gente tem que fazer aqui? O primeiro, o item mais simples aqui, né? Deve chamar a função getList do repository. Então, eu acho que essa aqui é o mais simples de todos, o teste mais simples a princípio, que é o seguinte: eu preciso, como é que o meu use case existe? Para que ele existe? Ele existe para chamar o meu repositório, certo? Então, primeira coisa que ele tem que fazer, ele deve chamar o repositório. Beleza, só que aqui, só dessa forma, eu não consigo chamar meu repositório. Como é que eu chamaria meu repositório? Né? Eu ia ter que criar aqui na mão, por exemplo, iRepository, né? iRepository, event repository, repository igual a uma instância de repository e instanciar aqui. Não dá para eu fazer assim, beleza? Não é bem assim. Então, antes de iniciar, eu preciso primeiro de tudo, eu preciso do meu event use case. Quem é esse cara, né? Eu vou precisar dele aqui. Eu vou colocar como late. Depois eu vou te explicar já o que é late. Event use case. E vou chamar de use case minúsculo mesmo. Eu gosto de chamar o use case minúsculo. Tudo bem?
Então aqui interno eu poderia ter uma ação, né? Então aqui eu poderia ter uma action, essa aqui seria a minha action, e chamar aqui, né? É uma futura, né? Então eu vou colocar await, vou colocar até num result, né? Porque ele retorna alguma coisa. Vou chamar await use case ponto get list. Ele vai precisar que eu coloque a palavrinha async aqui, beleza? E aí, olha só, delete local variável, ela foi definida, mas ela não foi implementada. A gente conhece geralmente o final, né? Final, const, né? Então quando a gente coloca final é porque a gente vai receber ela pelo construtor. Só que nesse método main eu não tenho um construtor. Late o que significa? É eu dizendo para o computador o seguinte, ó, espera, tá? Que ela vai vir atrasada. Ela é late, ela está atrasada. Lazy, né? Que é atrasada, né? Ela está vindo tarde, né? Ela vai ser instanciada. Calma aí que ela vai ser instanciada. É isso que eu estou dizendo para minha classe. E aqui ele já entendeu, porque ele não viu, né? O próprio VS Code aqui entende, não viu nenhuma implementação. Ele não consegue seguir. Então a gente tem uma classezinha também do nosso método, utilizando aqui do nosso Flutter Test, que é o setup. Tá? O que é o setup? Setup é uma função que chama outra função que vai funcionar para todos os nossos testes. Então, se eu tivesse diversos testes aqui, esse setup funcionaria para todos os testes abaixo. Tudo bem? Então, dei exemplo, certo? O nosso setup. O que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar use case, correto? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Use case é igual event use case, ponto e vírgula no final. Só que aí, ó, aqui parou de dar erro, ou seja, eu já instanciei ela, né? Mas eu tenho um outro problema. Quem é repository? Eu preciso instanciar repository aqui, beleza? E daí nós vamos utilizar o mock para fingir, tudo bem, que a gente colocou aqui dentro uma classe do repository, uma implementação do nosso repository. Porque aqui dentro, ó, ele espera uma implementação de event repository, beleza? Eu vou fazer da forma fake aqui na mão, mas depois eu vou utilizar uma biblioteca para isso, beleza? O que eu criaria aqui, ó? Uma class chamada event repository, porque a gente nem tem o nosso repositório implementado ainda, né? Mock, ou seja, criei aqui um mock, beleza? Dessa classe, ó, criei. Só que essa classe ela implementa, né? Ela implementa isso aqui é como se eu estivesse realmente criando uma classe para isso, né? Event repository. E aí eu teria aqui, ó, instanciar esse método, e aqui eu ia ter que retornar, então return uma string empty, sei lá, ele não aceita, né? Retorna uma string aqui é um await, tem um async, né? Empty, deixa eu ver se ele aceita empty. Tá. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu poderia pegar, criar agora, ó, um late também, beleza? De event repository, chamar de repository, ponto e vírgula. E antes, né, de eu instanciar o meu use case, eu preciso instanciar o meu event repository. Então, quem é a minha interface aqui? A minha interface vai ser igual à implementação que eu acabei de criar aqui, ó. Abre e fecha parênteses e pau. Então, aqui não dá pau mais, beleza?
Só que olha só, eu tive que criar uma estrutura, criar todo um método fake. Imagina se tivesse 10 métodos aqui internos. Eu teria que implementar cada um deles aqui, beleza? E não é legal, tá? Isso aqui vai me dar muito trabalho. Então, por isso que a gente utiliza uma biblioteca. E o que essa biblioteca faz? É a mesma estrutura, só que, ó, Event Repository Mock, eu vou, antes de implementar iRepository, eu vou estender essa classe de uma classe chamada mock. Eu ainda não importei aqui o mocktail, não importei. A gente vai precisar colocar ela aqui, tudo bem? Vamos baixar ela aqui, ó. Mocktail Flutter. Mocktail, copiei, vou vir aqui, ó, em Dev Dependencies, a gente só vai utilizar ela em momento de desenvolvimento. Quando eu salvei, ele já está fazendo Flutter Pub Get. Deixa ele terminar aí. Bora. 16 minutos. Essa aula ficou grande, porque a gente teve que criar a estrutura do nosso método aqui, né? Ou do nosso teste. Então, para todo teste, enquanto roda aqui, tá? Para todo teste, a gente vai ter que fazer essa estrutura aqui primeiro, beleza? Depois fica mais fácil, a gente só vai jogando os testes lá embaixo. Mas também depois isso aqui vira um copia e cola, é bem rapidão. Bom, agora vamos ver se eu consigo importar o mock, ó, do packet mocktail, e beleza. Então, ó, a minha classe Event Repository Mock, ela estende de mock e implementa a interface de Event Repository. Então, aqui nesse caso, é como se eu tivesse agora criado uma implementação para iEvent Repository. E aí você vai ver como é legal esse mock aqui. O que eu posso fazer com esse mock, beleza? Então tá, feito aqui. Eu preciso, né, chamar, beleza? Então essa aqui seria a minha action. Se eu rodar, não vai funcionar. Antes de fazer uma action, eu tenho que fazer o meu arrange. Beleza? Acho que é arrange. Acho que é isso. Saudade aqui já da minha inteligência artificial. E o meu mock, eu tenho uma palavrinha chamada when. Olha que legal. Eu tenho uma palavrinha chamada when. Na verdade, eu acho que nem preciso de when aqui. Eu nem preciso fazer arranjo nenhum aqui. Beleza? A única coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte, ó. É porque eu só quero ter certeza de que o meu getList do repositório foi chamado, né? Ou seja, quem foi chamado? Aqui, ó, eu preciso chamar o meu repositório. Aqui está dando erro. Então, primeiro eu vou fazer ficar vermelho, né? O que eu espero, né? Então, o que é o esperado? Eu vou colocar expected, não. Tem uma outra aqui, emits equal. Deixa eu lembrar aqui qual que a gente tem do mock. Verify. Esse verify aqui, ó. Então o mock ele tem várias funções, né? Uma delas eu quero verificar se um método do repositório foi chamado e quantas vezes ele foi chamado. Eu posso inclusive fazer esse tipo de coisa. Então, ó, eu tenho uma função aqui, ó. Aqui vai ser o meu. Então são 3 As, né? Arrange, Action e Assert. Assert é se deu certo, né? Aqui. O que eu quero aqui mesmo com o meu nome? Verify. Então, opa. Verify é uma função aqui do próprio. Ele pegou de quem? Do mocktail, beleza? Então, o verify é uma função, ponto e vírgula no final, e dentro dela ela tem uma outra função. Beleza? E o que a gente espera aqui, ó? Vou fazer uma função, pode ser arrow function, né? E eu espero que, então vou colocar arrow function aqui dentro. Eu espero que
repository tenha sido chamado o getList, né? Ponto lá no final, ó, ponto called, ele tenha sido chamado uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Inclusive eu nem preciso do resultado, porque eu não vou trabalhar com o resultado do getList. Então esse é o meu método mais simples, eu acho, meu teste mais simples que eu vou ter aqui por enquanto. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Mandei rodar aqui o meu teste. Eu posso tanto mandar rodar o teste em si, só esse teste, ou posso mandar rodar todos os testes. Beleza? Enfim, quebrou aqui, ó. Quebrou. O que aconteceu? E o que ele apareceu aqui, ó? Não está um erro de não implementação, né? Então, o meu deve chamar a função deu erro. Então, um xzinho aqui. Aqui no meu, nesse teste aqui, nessa minha bunker aqui, sei lá como é que é o nome disso, ficou tudo vermelho. Então, não passou no teste. Então, vamos fazer passar no teste. Como é que eu faço passar no teste? Eu vou lá no meu projeto principal e vou tentar fazer ela passar no teste. O que eu preciso fazer para ela passar no teste? Chamar, beleza? Chamar aqui, seja retornando ou não, né? Mas chamar de alguma forma. Eu vou já botar um await, um async. Eu quero chamar repository.getList. Então, ó. Então, acabei de fazer o quê? O TDD. Primeiro eu fiz o teste falhar e agora a gente vai ver o teste sendo executado com sucesso. O tipo nulo não é um subtítulo de feature stream. Ele está dizendo aqui que o tipo nulo não é... acho que aqui eu tenho que colocar um await ou um async aqui. Deixa eu só ver. Porque ele é um stream, né? Um futuro, né? Deixa eu ver se é aqui que eu preciso colocar um async. Não, ele é um future do stream list event. Eu acho que ele não tem o await. Porque vamos pensar aqui. Vixe. Vamos perguntar aqui pro chat GPT rapidão. Vamos ver se o chat GPT é rápido assim. Claro. Que assim, claro, não entendi nada. Ele está pedindo para eu implementar aqui uma resposta, né? Vamos ver se esse é o problema. Sai, cara. Esse negócio aqui me atrapalha. Vamos fazer o arrange aqui. Vamos ver se precisa. Então, eu vou utilizar uma função when, que também é do mock, beleza? Então, o que ele faz aqui, ó? When, quando repository.getList for chamado, tá? Então, aí eu faço um then, eu retorno alguma coisa. Então, eu respondo, né, como uma lista, deixa eu ver, ele quer uma lista de stream, né? Então, uma string empty. Acho que é porque
porque ele é assíncrono, beleza? Vamos ver se assim funciona. Vamos testar. Agora sim, ó. Ele precisa realmente que eu crie um arranger, né? Porque eu tô mocando, eu tô fingindo que esse cara existe. Então, se eu tô fingindo, eu tenho que fazer isso aqui retornar pelo menos alguma coisa, né? Para o método conseguir chegar no final. O que aconteceu? Quando chamou esse método, antes de retornar, ele quebrou. Porque ele não chamou nada, não existe implementação. É para isso que serve esse when aqui do mock. O que significa? Olha o que eu estou fazendo. Como eu não tenho nenhuma implementação, eu nem criei ainda a implementação de iEvent Repository, como não existe meu Event Repository ainda, a implementação, eu tenho que fazer o seguinte para ele, ó. Aí eu estou fazendo um arranjo aqui, ó. Se alguém chamar getListEvent, então responda da seguinte forma: entregue para ele uma stream vazia, né? Porque esse nosso getList espera uma stream, um futuro de uma stream de uma lista. E eu estou entregando uma lista vazia aqui para ele. Só para ele falar, ó, ele foi como se ele tivesse feito assim, ó, ele foi lá no banco de dados e não conseguiu trazer nada. Ele trouxe uma lista vazia, mas também não deu erro. Então não deu erro. Fez a chamada do getList e depois a gente foi aqui, ó, fez a chamada do use case, né? Então, primeiro, eu fiz o arranjo, eu disse assim, ó, quando isso aqui acontecer, você traz esse, beleza? Aí, ó, só vou colocar breakpoints para você ver como é que funciona. Vou mandar rodar o teste. Teria que ser debug. Vamos ver se vai. Ixi, acho que vai demorar um pouco. Até que foi rápido. Ó, primeiro ele fez o arranjo. Primeiro ele fez uma coisa lá escondida, ó. Quando alguém chamar esse Event Repository aqui e chamar o getList, entrega essa lista de stream vazia. Beleza? Vamos ver? Aí ele vai para o próximo passo. Ó, aí ele foi lá, chamou o getList do use case. Ele chamou o use case chamado getList. Vai chamar esse camarada aqui, conseguiu retornar, beleza? Então, ó, meu use case e tal. E aí ele faz a verificação e viu que foi chamado uma vez. Então, esse é o nosso primeiro teste. Funcionou, tá? Mais uma vez, só por questão de limpeza do código aqui, eu vou retirar essas informações, deixar nosso código mais limpo possível, tá? E a gente fez passar o nosso primeiro teste. Na aula que vem, a gente vai dar uma piorada aqui, a gente vai fazer falhar novamente. Então a gente fez o primeiro passo, né? Cadê? Do nosso TDD ali. Acho que a gente saiu da tela aqui. A gente fez o primeiro passo, né? A gente fez falhar e agora fez dar certo. Nós vamos refatorar, criar um novo teste e falhar de novo. E a gente vai ficar fazendo isso aqui até que tenha se esgotado ali tudo para esse método. Beleza? Valeu!